tarde, boa noite, boa madrugada, estamos no GeoForça e hoje nós trazemos uma surpresa. Já habituei do nosso programa, o olhar de um brasileiro pelo mundo traz como personagem, vamos trazer outros, porque é interessante que tenhamos brasileiro, um B maiúsculo mesmo, tá, de Brasil, que estão fora do Brasil, mas não tiraram o Brasil de dentro dele. Hoje nós vamos trazer o Wellington Calazans ao vivo. Fizemos aqui uma operação de guerra aqui para conciliar horários, porque estamos aí com 5, talvez 6 horas de diferença de fuso horário. Será uma live curta e antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre os processos de abstração. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, só serve para marchar no colégio. Não serve para mais nada. É tudo abstração, tudo. E para abrir, para dar aquele tempero enquanto vocês se arrumam, passa aquela propagandinha, eu quero dizer que hoje em Niterói houve uma imensa carreata, tá? Uma imensa carreata, como houve em Cabo Frio, da nossa classe média. Como eu estava falando com o Wellington Calazans, a classe média é a gerência de um país, quer seja na Suécia, aqui na Noruega, na Inglaterra, não independe da ideologia. O conjunto da classe média é quem administra o país. É dali que saem os juízes, os promotores, deputados, governadores, administradores, CEOs de empresa, todo mundo sai desse extrato da classe média. Nós temos uma elite muito pequena lá em cima que não quer saber de nada, quer saber só dele. Seria o que alguém poderia falar também, por abstração, Illuminati. Não são Illuminati. Ele pode ter sido um de nós ontem. Simplesmente a posição dele é essa. Ele não quer saber de política, ele faz a política. Ele usa as cordinhas. E embaixo disso aí nós temos quem gerencia o país. Secretários de saúde, ministros, todos esses são oriundos da classe média. E a nossa classe média hoje faz um desfile a favor de um tal de Gladson, um criminoso que em Cabo Frio criou um esquema de Ponzi. O que é o esquema de Ponzi? É uma pirâmide financeira, é uma fraude. Charles Ponzi, ou Carlo Ponzi, é um italiano, um italo-americano que veio para os Estados Unidos sem um centavo e começou a pagar juros absurdos, estratosféricos para as pessoas. E ele dizia que ele investia em imóveis, nisso, naquilo outro, fazia um monte de investimentos e pagavam assim 10 vezes mais que o mercado paga. A mesma coisa que o Gladson faz em Cabo Frio. E a nossa pérfida classe média, que vive do carpe diem de hoje, de tirar a foto e botar no history, ele quer botar um carro importado na porta, ele quer botar um carrão, ele quer botar uma cobertura, ele quer dizer que ele venceu na vida. Tá? Ele quer dizer que ele não precisa trabalhar, porque trabalha para pobre, ele não é mais pobre, ele consegue 10% do rendimento e não sabe de onde vem, nem lhe importa. É por isso que é tão fácil montar esquema de lavagem de dinheiro. Gente que topa lavar dinheiro com narcotráfico para qualquer um, porque o que importa é o resultado, é a fachada. E assim nós temos essa carreata que vai haver em outros municípios. A Polícia Federal e o Ministério Público devia pegar todos eles ali, colocá-los por formação de quadrilha e botá-los todos atrás das grades. Se você é um dos otários que caiu nisso, eu só quero lhe dizer que o cara não tem nada de honesto, não tem nada. O esquema de Ponzi é uma pirâmide. Você paga aos antigos com dinheiro novo. Mas o meu cunhado ganhou dinheiro, exatamente. A pirâmide, quando dá porrada, ela não quer saber quem deu. Inclusive, eu quero dizer para vocês que um sistema de pirâmides consegue quebrar a economia de um país. A Albânia, por exemplo, quando abriram as fronteiras, um país pequeno, pobre, foram tantos esquemas de pirâmide, o pessoal não estava acostumado com o capitalismo, achava que era real, simplesmente quebraram a economia do país. Acabou a economia do país, acabou a moeda, acabou tudo. Hoje, Cabo Frio é capaz de arriscar acabar. Cabo Frio está em cima, a região dos lagos do Rio de Janeiro, está em cima de um tripé macroeconômico. Narcotráfico, milícia, tá? E pirâmides financeiras. E a classe média em volta, ou quem tenta chegar nela, se usa disso aí e ficou ferida de morte, porque o esquema que lhe dava 10% ao mês, não importa o buraco que viesse depois, acabou. Com isso, eu dou meu boa tarde, bom dia, boa noite para nós. Nosso, então, vale isso. Aqui é boa tarde, para ele é boa noite, quase boa madrugada. Wellington Calazans, palavra sua, microfone seu, e vamos falar sobre abstrações.
Pois é, Rubem, um prazer estar aqui de volta. Uma pena que não dá para ser naquele horário habitual que você faz a live com outros brilhantes convidados que você tem aí, que é 19 horas do Brasil, porque fica muito tarde para mim. A gente até que tentou aí, mas fica 1 da madrugada para mim, fica puxado, são 5 horas de diferença, né? E aí o programa acaba sempre estendendo um pouco, ficaria muito puxado, porque é a vida, né? Rubem, eu quero fazer um complemento aí sobre essa questão da pirâmide que você mencionou, e você mesmo é quem tem passado esse tipo de informação para mim, sobre essa questão da criptomoeda que tem sido usada como moeda referência, que é outra ilusão, né? É uma moeda sem lastro nenhum, sem nenhuma garantia, e as pessoas apostando o suor, o patrimônio físico numa coisa que não existe. Então, é importante esse seu alerta, e eu parabenizo você por esse grande serviço que você tem prestado através do seu canal e também através das suas intervenções nas redes sociais, fazendo esse alerta que eu considero assim muito importante, corajoso até, porque é um esquema de milhões, como todos nós sabemos, e você sabe dos riscos que corre para fazer abordagem sobre um tema tão delicado, né? Dito isso, e entrando aqui no tema que foi escolhido para a nossa conversa, como você mesmo coloca, é uma espécie de pretexto para que a gente possa ter uma conversa, né? Essa abstração eu chamo de entretenimento. Nós estamos vivendo aí a fase Tinder do Lula, não é? Lula do colchão, Lula ele entrou no Tinder, hoje foi foto na praia, dizendo que as praias do Nordeste, isso e aquilo. Então, assim, essa fase Tinder do Lula serve para dispersar um segmento utópico da política brasileira, que é a pseudo-esquerda, e, ao mesmo tempo, o Guedes continua intocável e ninguém menciona o nome de Guedes. Só quando ele fala uma abobrinha, porque ele faz questão de querer aparecer, porque ele é muito vaidoso. Não sei se você tem essa informação, um cara extremamente vaidoso, ele se acha bonito, ele tem uma namorada, parece que 20 anos mais nova do que ele, então é assim uma pessoa totalmente descolada da realidade, né? E ele é realmente aquilo que ele diz ser, é um cara insensível, ele não tem nenhuma empatia com o ser humano, se ele acha que, se as pessoas morrerem, ele não vê pessoas como pessoas, ele vê como números, ele está afim mesmo de encher o BTG Pactual lá de dinheiro público, não é? Como ele tem feito, e fica por isso mesmo, porque está todo mundo dentro desse esquema, está todo mundo dentro desse esquema, e fica, de um lado é o Tinder de Lula, do outro lado agora é a ex-mulher de Bolsonaro, que tem uma mansão, e corre vídeo deles dançando e fazendo festa, e também, enquanto isso, a independência do Banco Central, com o argumento de que é inconstitucional, mas não impede de que esteja em vigor, ou seja, o STF do Brasil virou um escritório de lobby dos ricos, e as pessoas não dão conta disso, ficam comentando aí Photoshop de Lula, ex-esposa de Bolsonaro. Olha, com o que está sendo roubado do Brasil, daria para comprar uma mansão daquela para cada brasileiro, Rubem. E as pessoas não dão conta. Eu fico realmente desesperado com essa incapacidade. Wellington, Pois não. Wellington, são 155 milhões de reais de serviço da dívida pública por hora. Quando nós acabarmos a nossa live de 1 hora, nós tivemos que pagar mais 155 milhões de reais. 3,8 bilhões por dia. Pois é muito dinheiro. E eu lamento muito as derrotas sucessivas da Maria Lúcia Fatorelli, que tem sido uma mulher realmente dedicada a alertar o povo, mas ela é discriminada até pelos políticos, Rubem. Como eu falei, estão todos dentro desse esquema. E quando eu, você e mais algumas pessoas com os olhos um pouco mais abertos fazíamos o alerta sobre essa questão do sistema eleitoral brasileiro, e você viu quem foi que lutou para que continuasse do jeito que está, não é? A gente sabia que esses políticos que estão aí, eles não são direita, como você falou, não são esquerda, eles são empregados de um sistema que está roubando o Brasil. E aí não é só a questão interna de uma elite brasileira que nem é brasileira, né? Você vê que os ricos do Brasil são suíços, são norte-americanos, enfim. E
essa invasão ela é internacional também. Nós temos Estados Unidos, nós temos Noruega, nós temos Israel, todo mundo mandando no Brasil, mandando e desmandando. As empresas públicas brasileiras estão sendo vendidas para o governo chinês, para o governo francês. É tudo muito absurdo, para fundo árabe. Ou seja, eles dizem que vão privatizar, mas, na verdade, eles estão enfraquecendo o Estado e terceirizando o Estado brasileiro. Então, esse tipo de abordagem não é feito por uma imprensa que vive disso. Assim como você fez a sua crítica inicial em relação à classe média, que está aí defendendo um bandido, porque ela está vendo o seu ameaçado, sem se preocupar de onde é que sai, não é? Aquele ganho de dinheiro fácil. A mesma coisa nós temos aí em políticos, juízes, imprensa. O Brasil está corroído, Rubem, e isso é muito grave, porque a cada dia é um 7-1. Todos os dias o brasileiro está sofrendo um estupro, e o estupro tem que ser comentado, entendeu? Tem que haver a denúncia do estupro, porque do jeito que está, meu irmão, o negócio está muito feio. O Brasil, eu tenho falado, e você também, em todas as lives que a gente fez isso aqui em parceria, o Brasil vai chegar um momento que ele não vai ser mais um país, vai ser um terreno de exploração. Não é? Você vê o governo atual acelerou um processo que foi iniciado com Fernando Henrique Cardoso, passou por Lula, Dilma, e agora entra com Bolsonaro, vender, entregar, vender não, entregar o próprio Correio, Paulo Guedes falou que não é uma empresa que ele quer vender para ter lucro, que ele quer vender para ficar livre, ou seja, o bel prazer dele, é uma coisa insana que está acontecendo no Brasil, e que você que está me assistindo, você tem culpa também, não é? Na medida em que eu sou criticado, porque eu faço duras críticas contra Lula, contra Ciro Gomes, contra Bolsonaro, e fazendo alerta sobre o descaminho, que o Brasil está virando um Congo. Eu sempre usei a expressão congolização. E você acha que eu estou fazendo política partidária, ou que tem muita gente que diz que eu não sou nem brasileiro porque eu moro fora do Brasil, Rubem. É um absurdo, assim, sem precedentes, entendeu? Eu não deixo de ser brasileiro porque eu atravessei uma fronteira, não. Eu continuo mais brasileiro ainda porque eu tenho uma percepção de outras realidades. E eu vivo num país muito sério, um país onde o Estado controla até a venda de bebidas, que é a Suécia, entendeu? Então, aqui as coisas... Por que controla a venda de bebidas? É porque é comunismo? Comunismo não existe. Comunismo, você que foi enganado aí pelos idiotas, comunismo não existe, nunca existiu, foi uma teoria que não saiu do papel, entendeu? Controlam a venda de bebidas é porque vê o problema do alcoolismo como uma questão de saúde pública. É por isso. E reduziu drasticamente o número de acidentes, o número de casos de violência doméstica, reduziu drasticamente o número de internamentos por coma alcoólico, porque controlou, entendeu? E controla a venda de bebidas alcoólicas aqui na Suécia, é estatal. Aí a gente vê, e até a gente brincou muito no WhatsApp e no Twitter, até recentemente, de forma pública, eu e você, Rubem, a tribo indígena de norueguês, né? A tribo Papachota, e você aí veio com o Papapica também, não foi? Porque aqui a gente pode falar como quer, não é? Pode, aqui pode falar tudo. Isso. Aqui pode falar tudo. E enquanto essa imprensa brasileira omissa se nega a fazer uma reportagem investigativa séria sobre a atuação da Noruega e de outros países na floresta amazônica roubando o Brasil e os brasileiros, vários países aqui da Europa, várias iniciativas civis estão indo para a Noruega, solo norueguês, para reclamar, para brigar contra eles por causa da exploração que eles estão fazendo. E outros aspectos em relação ao petróleo e pirataria, como fez no Brasil, que comprou o Campo de Libra por 1/3 do valor, certo? Foi a comissão ali de político safado que vendeu o pré-sal. Comprou barato para pagar logo a comissão. Então, tem muita coisa no Brasil que precisa ser investigada, tem muita coisa no Brasil que a gente precisa denunciar. Agora, o brasileiro não pode achar
que a promessa de picanha e cerveja vai resolver o problema da vida dele. O brasileiro tem que entender que um país é construído com suor. Normalmente é construído com o sangue do povo, para que as gerações seguintes possam usufruir dos ganhos daquele esforço. Mas não, no Brasil as pessoas acham que existe salvador da pátria. E esse entretenimento de invasão comunista, fala sério, não é? Agora, o novo entretenimento é que Lula vai regular a mídia. Lula teve 8 anos com a caneta na mão e só serviu para assinar cheque para Globo, para Record, para o SBT, para encher o rabo dessa galera de dinheiro. Que mídia que Lula? Lula é pelego. Ou você bota isso na cabeça ou você vai ficar aí esperando que a coxa grossa do Photoshop de Lula resolva o seu problema. Entendeu? Você vai ficar comendo peito e coxa de frango, e a galera do Itaú, que está apoiando ele agora, né? E quando apoiou Marina, não prestava. Agora está apoiando Lula. Oh, que lindo, estão apoiando Lula. Esse pessoal vai continuar mais rico. E você comendo coxa e peito de frango e bebendo cerveja feita com xixi de cachorro. Certo? Então, Rubem, desculpe, eu me exalto. E eu gosto desse espaço seu aqui exatamente por isso. Eu sou comentarista de geopolítica na televisão pública de Angola. Lá eu tenho que ficar, né, certinho, falando baixinho e tal, todo educado e tal. Aqui eu sou mais eu estou falando sobre o Brasil, um país que eu nasci, e que eu estou vendo ser destruído. E que eu estou vendo que são poucas pessoas, como o público que acompanha. Lamentavelmente, o seu público ainda não é um público de uma Rede Globo, de uma grande empresa, mas são poucas pessoas que têm essa visão, como você tem, como o Rogério, como o Ricardo, o Marcelo, aí eu tenho que fazer o Diogo, são pessoas que estão dedicadas, com os olhos abertos ao que está acontecendo. Quantos políticos no Brasil falam do jeito que nós falamos? Poxa, são muito poucos, talvez 2 ou 3. Né? A gente conta de dedo para um país de 210 milhões de habitantes, o povo preocupado com namorada de Lula, aniversário da namorada de Lula, todo mundo lá, guerreira. Guerreira de quê, minha gente? Guerreira de quê? Ela é guerreira de quê? Vocês ficam aí vulgarizando. Você está menosprezando a coragem dela. Tudo bem. A coragem dela. Olha, nesse aspecto, você está... encarar o Lula com bafo de cachaça às 6 horas da manhã, bicho, tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro. Você está menosprezando a capacidade dela. Né? Pois é, então eu peço desculpas aí. Eu estou apaixonado por aqueles traços apolíneos. Aí, inclusive, nos estertores da idiotice e dessa abstração, já teve gente dando receita de como você ficar com aquele físico lindo do Lula. Eu até perguntei no Twitter quantas garrafas de cachaça eu preciso consumir para ficar com aquela cara inchada e vermelha que ele está ali. Né? Aquilo ali é ridículo. Só para te dar um dado, no Brasil 171, tá? Que é uma empresa de comunicação e estelionato, não necessariamente nessa ordem, tá? Mais conhecida publicamente como Brasil 247, saiu a manchete essa semana, anteontem ou ontem, que maior gestor da Faria Lima diz que Bolsonaro é extremista de direita e aprendiz de Trump. Olha só a nossa esquerda pegando a opinião do que eles dizem o maior gestor. Aí eles escolhem quem é esse maior gestor. O maior gestor é Luiz Stoltenberger. Pelo sobrenome, vocês devem saber que ele é chinês ou japonês, mas é fiel a um país ali do Oriente Médio. Tá? Então é o seguinte, ele é o presidente do Fundo Verde, um dos mais lendários da Faria Lima. Tem 10 anos e já é lendário. Só para te dizer que é o seguinte, quem é Luiz Stoltenberg? O mega investidor, tá? Quem é esse sujeito? Vá lá saber quem ele é. Tá? Aonde ele nasceu, onde ele cresceu. Ele cresceu no meio da corrupção do PT, do Banco Central, do Palocci, dessa quadrilha. Criaram um fundo de pensão que, enquanto a economia brasileira, a industrialização brasileira ia pelo ralo, eles estavam incentivando esse mercado de ações e essa canalice. Vai lá ver quem é esse sujeito, que a mídia é papel de peixe podre,
do Brasil, que se diz de esquerda, como esse 247, tá? Mas é mais um que é formado em engenharia e se diz economista. Para você ver que a economia é um negócio tão sério, que simplesmente são engenheiros que estão lá. O tal do o Eduardo Moreira, que é o maior economista de todos os tempos, segundo a impessoal opinião dele próprio, né? Mais uma turma, e você vai em outros, daqui a pouquinho você vai descobrir outros nomes. Nós temos nomes, tá? Nós temos nomes para mostrar para vocês. Aqui nós temos. Vocês não têm, não. Não é só ele, não. Tem mais outro. É essa turma aí que o pessoal está levantando a bola. Um partido que se diz de esquerda, de um homem, e lá pegar a opinião. Bem, a opinião desse cara com o Bolsonaro, aí é o seguinte: você está defendendo o Bolsonaro, eu estou defendendo o Bolsonaro? Não, quem está defendendo o Bolsonaro são vocês com isso. É um processo de abstração, aonde você vem aqui para levantar a bola de um sujeito, tá? Desse sujeito aí. Aí é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou dar outro nome para vocês. Vocês gostam de nome? Procure o nome de Henrique Breda, do Fundo Alasca. Tá? Beneficiário do governo de Dilma. Um foi beneficiário do governo de Lula. Aí saiu uma quadrilha e entrou outra. Vai lá quem é Henrique Breda, do Fundo Alasca. Ou também que é engenheiro. Vai lá ver onde ele cresceu. Essa turma, a Faria Lima, hoje, se recebesse um míssil, um Vanguard, o Brasil melhorava 30 pontos no dia seguinte, sem fazer nada. É ali que fica o antro da improdutividade brasileira. Se você quer saber alguma coisa de Illuminati, ou que parece ser Illuminati não existe. É uma outra abstração para você pensar que existe um grupo. Não, estão ali. É o momento do dia, é o negócio. É a turma do Jaquê. Jaquê está fácil, já que fulano está à venda. Né? Todos esses. Só para te dizer uma coisa, eu falando sobre o Luiz Steinberger, ele abre seus negócios quando? Quando é que o Luiz Steinberger abre seus negócios? Em 1989, 2 anos depois do nosso Paulo Guedes. Todos eles cercando quem? A Constituição de 88. Quem é o patrão de um, quem é o patrão de outro? O mesmo. Todos eles pertencem à quadrilha do George Soros. Tanto é que nunca houve conflito de interesse entre Steinberger, que você nunca ouviu falar, você só ouviu falar aqui. Você vê esses canais de merda aí, com 200 mil robôs aqui da esquerda, todo dia derrubando o Bolsonaro. Eu quero ver se vocês têm conteúdo como nós temos aqui. Ter coragem de botar nome. Não pode botar nome porque leva um PP. PP já me ofereceram para o Wellington. Tá? Só que meu preço está muito acima do deles, ou do que eles acham que eu estou valendo. Já tentaram entrar no meu canal, fazer a mesma coisa, me levantar e me calar. Eu prefiro continuar falando para 100, para 200, com conteúdo. Com conteúdo. Wellington, tem outro assunto aí interessante, que é o Brasil de joelhos. Quer dizer que o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, está entregando a gente para outro país. Conta essa história direito, que tem uma história por trás dessa história. Conta o fato primeiro. Olha, o acordo entre Brasil e Israel na inteligência para troca de informações, ele é muito bonito nessa apresentação, mas, na verdade, o que acontece é que Israel tem acesso à vida de todos os brasileiros, e isso não é de agora com o filho do Jair Bolsonaro. Esse acordo foi firmado em 2010 por Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Então, isso reforça aquela nossa máxima, Rubem, de que não existe direita, não existe esquerda no Brasil. Existem empregados do sistema financeiro, existem empregados que querem se dar bem, porque ganham ali a mamata, não é? Estão ali empregando os amiguinhos, essa turma de gabinete que é cheia de ideias mirabolantes, mas não resolve o problema de ninguém, só deles, não é? Mas estão entregando o Brasil em todos os sentidos, estão entregando a vida do brasileiro, estão entregando... Daqui a pouco, os outros países vão estar sabendo o que você está fazendo no seu banheiro. Se você foi fazer o número 1, o número 2, se você foi fazer outra coisa dentro do seu banheiro. Vai chegar esse momento. Então, e isso não é de agora. Isso não é de agora.
É bom recordar, aí saindo um pouco desse acordo que foi firmado, foi renovado, né? Depois de ter sido assinado em 2010 por Lula, foi renovado agora essa semana pelo filho do Bolsonaro, que quando Vladimir Putin avisou a Dilma de que estava acontecendo uma espionagem de proporções inimagináveis no Brasil, ela fez questão de pousar com quem? Com o dono do Facebook, com a embaixadora dos Estados Unidos, Alaide, se não me engano o nome dela, que era do Paraguai. Onde ela foi? Honduras ela deu golpe, Paraguai deu golpe, Brasil deu golpe, a mulher deu golpe. Tanto eu acho que ela já se aposentou, né, porque êxito total. Não é? Então, Dilma é essa pessoa, não é, que no auge da espionagem com informações concretas, dadas não só pela Rússia, pela Turquia também. E ela, ao invés de proteger o Brasil, ela disse que não existia nada daquilo. E até recentemente ela tentou negar que não tinha recebido esse aviso, mas aí ficou desmoralizada e recuaram. Tanto que esconderam ela um pouquinho, né? Estão resgatando aí vídeos antigos, como se ela tivesse algum legado positivo. Então, Rubem, é isso que está acontecendo no Brasil. O brasileiro está vivendo um Big Brother. O brasileiro vive hoje observado, monitorado, cada passo do brasileiro é devidamente medido. E os principais X9 dessa história são esses próprios políticos que esse povo cego, alienado, chama de guerreiro e de salvador, salvador da pátria. Entendeu? Então, o rei da picanha não vai resolver o problema do Brasil. Não vai. Certo? Bolsonaro, que diz que é durão e tal. Bolsonaro não é durão coisa nenhuma. Bolsonaro é do esquema. É desse mesmo esquema de Lula. Só que um quer proeminência e o outro quer proeminência. Então só tem lugar para um. Então eles disputam para ver quem é o poodle do tio Sam. O sabujo do tio Sam. É essa a disputa. E por fora, Ciro Gomes, né, que diz que vai fazer, vai acontecer e tal. Não vai fazer e não vai acontecer. Não vai fazer e não vai acontecer. Por mais que ele diga e etc., né? Tem ali a questão do Banco Central, tem a questão do Mangabeira Unger, que está impregnada na vida dele. Né? Tem muitas coisas que ele não vai conseguir descolar. E aí vai ser mais um engodo, vai ser mais uma falsa expectativa, e certamente o povo brasileiro não terá mais história para contar, porque nesse ritmo de destruição, Rubem, não tem país, não vai ter país. Eu queria, Rubem, falar aqui rapidamente 3 pontos que eu anotei, porque são da atualidade aí do Brasil, e eu meço muito o que tem sido colocado na imprensa e nas redes sociais como o termômetro do que é que está acontecendo. Quando eu falei há pouco sobre a questão da urna, né, que o TSE mostrou que quem manda no Brasil é a justiça, a gente já sabia que existe um esquema de pesquisa de opinião pública, não é? Que diz quem é que vai ganhar, sem precisar fazer a pesquisa, a imprensa de mercado, que potencializa aquela pesquisa como algo absolutamente verdadeiro, aí vem a programação das urnas e do resultado eleitoral, o anúncio dos resultados e a posse. Então, esse esquema já está sendo antecipado em alguns lugares. Por exemplo, estão dizendo que aí no Rio de Janeiro, Mourão vai ser o próximo governador. Eu paro assim para pensar, Rubem, você está aí no Rio de Janeiro. Qual o carisma, qual o poder de, como se diz, de persuasão sobre as massas no Rio de Janeiro Mourão tem para ser eleito, como estão dizendo, no primeiro turno, segundo essas pesquisas que estão divulgando? Como é que uma pessoa com mais de 2 neurônios consegue achar que isso não faz parte de um esquema de fraude? Como é que, como é que uma pessoa pode achar que é exatamente isso aí que vai acontecer porque a pesquisa disse, porque a imprensa divulgou e porque o resultado certamente vai ser esse? Como é que as pessoas não desconfiam desse tipo de coisa? Não é? A urna mandrake do Brasil é uma das partes da fraude. A fraude está em tudo. A fraude eleitoral do Brasil está em tudo. Está na presença de um TSE que só existe no Brasil com esses poderes.
está na presença de um juiz que organiza, realiza e julga as eleições. É um caso para estudo. Como é que a sociedade brasileira aceita esse tipo de coisa? Não é? E aí, para completar o atual desvio de foco, tem a questão do arroz com fuzil, porque Bolsonaro disse que todo brasileiro deveria ter um fuzil. Bolsonaro faz parte, como eu falei há pouco, do entretenimento. Fala isso porque sabe que vai puxar a manada vermelha contra ele e vai alimentar a manada dele junto a ele. E aí fica o boi vermelho brigando com o boi, vamos botar outra coisa qualquer, no Bolsonaro. Parintins, Parintins. Caprichoso e garantido. Fica ali aquela briga. Pronto, fica ali a briga do caprichoso com garantido, não é? E é uma briga de Araque, porque os dois têm que sustentar a cidade. Exatamente, mas o que é que acontece? Está passando a boiada do Guedes. Ninguém coloca o nome de Paulo Guedes no debate, minha gente. Paulo Guedes manda e desmanda no Brasil. Mas ele não está no debate por uma coisa muito simples. Se você quer bater no Guedes, como você vai bater no Guedes se a sua política macroeconômica é igual à do Guedes? Eu fiz um programa anteontem provando que o Guedes é o 16º de uma dinastia. O Paulo Guedes, eu até fiz a comparação assim um pouco nojenta, mas real, que nos Estados Unidos existe uma fazenda de corpos, que o cara coloca corpos lá e é um trabalho sério, científico. Depois os investigadores forenses vão para lá e pelo tamanho da lava, pelo terreno, por tudo, eles sabem qual a decomposição, qual o tempo de decomposição de um corpo. Então, o Brasil é um cadáver em decomposição. O Paulo Guedes não é melhor nem pior do que os outros, é a mesma merda. Tá? Ele apenas é o verme da vez. Ele é o 16º verme de uma linhagem de um país que apodreceu, até eles deixarem o esqueleto limpo. O Brasil está indo para ser um esqueleto limpo. O que tem de carne, esses macrófagos aí estão levando. Todos eles estão levando, cada um tirando um pedaço. O Paulo Guedes ele é igual, o Manteiga é igual. É a mesma coisa, faz o mesmo serviço. Talvez o Manteiga fosse um pouco mais simpático e, na época, tivesse um pouquinho mais de dinheiro para dar para o povo. Nós estamos numa puta de uma crise internacional. O Lula, por exemplo, pegou o vento favorável das commodities. O cara pegou uma pandemia. Ou seja, o boiboso, o garantido, tá? O garantido pegou uma chuvarada. Foi para a avenida em Parintins, depois de uma chuvarada. O público está pequeno, o negócio está ruim. Tá? Esse foi o garantido. O caprichoso foi em dia de sol. A diferença é que são a mesmíssima coisa. Tanto é que um que desfila num desfila no outro. Tá? Não tem esse negócio. O importante é o engodo. É todo esse processo de engodo que a gente está passando. E é o que eu falo assim, esse cara, o Paulo Guedes tem um caráter diferente que fulano de ciclano, mas todos eles, desde 87, com Paulo Guedes, desde 89, botei o nome do sujeito aqui, não vou repetir, tá? Botei o nome do sujeito aqui, eu quero saber quem é que tem coragem de botar. Você nem sabia que esse cara existia, né? Vocês aí não sabiam. Agora você imagina o tolo que está lá vendo aquelas lindas e belas torneadas pernas do Lula. Você imagina o cara que está discutindo que a mulher do Bolsonaro mora numa casa de 3.200.000 e, ao mesmo tempo, esse cara faz carreata para um bandido de Cabo Frio que está roubando o povo e fez um esquema de pirâmide. Olha só, eu sou contra uma mansão daquela. Agora, um nível de exposição muito mesquinho, até porque, pelo que me consta, sem defesa de ninguém, a mansão é alugada. O cara chegou para mim, um petista, e falou assim, com 18 anos de idade, a única coisa que eu tinha que fazer era estudar e trabalhar. Eu falei, eu também. Mas meu pai não era presidente do Brasil. Né? Aí me convido que o cara é presidente do Brasil, que o cara tem uma renda junto lá da família, legal, sem roubar ninguém, de 70 a 80 mil reais por mês. Tranquilamente, ele tem condições de bancar uma casa de 8 mil para o filho dele. Né? Ou seja, isso não faz parte do processo. Isso é uma abstração.
É uma abstração para o cara de classe média olhar para aquela mansão e sentir inveja. E sentir raiva de não estar lá. Não é sentir raiva de nada, não. Ele olha para aquela mansão e fala assim, por que não eu aí? A indignação da Lava Jato quase toda foi em cima disso. A classe média olhava aquela pilha de dinheiro e falava, por que eu não estou ali? Aquele moralismo de goela que todos eles passavam é inveja. O maior exemplo está aí nas carreatas do Gladson. Todo mundo querendo o Gladson de volta para botar um esquema criminoso. Se o Gladson pegar o dinheiro agora e levar para a Colômbia para empacotar cocaína, o pessoal não liga, contanto que ele fique na zona sul do Rio de Janeiro, tomando chopp e posando de milionário, andando de jet ski, que é o sonho de consumo de todos eles. Tudo processo de abstração. Concorda, Wellington? Concordo plenamente com você, Rubem. E esse processo de abstração, você mencionou aí a inveja, que é um grande mal, né, que existe, lamentavelmente, na sociedade brasileira. E é a falsa idolatria com base naquilo que ela se projeta no outro. Né? Você vê o ídolo não pelas virtudes dele, mas pelo desejo de ser ele. E é uma coisa meio complexa de ser explicada. É o alter ego, né? É o alter ego que a pessoa carrega. Eu desconheço com profundidade o tema, então eu prefiro não arriscar aí nenhum termo, mas eu sei que é muito estranho tudo isso, e concordo com você que é uma vontade enorme de estar na casa lá do cara. Agora, como você falou no início da live, né, esse valor que é pago só no Banco Central, por hora, quantas mansões os brasileiros não teriam alugadas ou de propriedade deles mesmos. Né? E outra coisa, Rubem, o Brasil voltou, né, com essa prática econômica, essa política caracu, né, onde o rico entra com a cara e o povo com o resto, né, o Brasil entrou de novo naquele overnight, que significa que o cara, ao invés de pegar o dinheiro dele e investir no setor produtivo, ele vai botar o dinheiro dele para dormir e acordar gordo. É isso que está acontecendo no Brasil. Aí você pega vídeos não muito antigos, de quando Lula era presidente. Eu falo muito de Lula, sabe por quê? Porque corre o risco dele voltar à presidência. Eu digo que corre o risco porque eu fui eleitor dele e me sinto enganado. Certo? Então, na linguagem identitária do Rubem, que adora identitarismo, né? Eu tenho lugar de fala, porque eu fui enganado. Então, então o que acontece? Quando Lula abriu a boca para rir do setor produtivo, de quem defendia uma indústria nacional forte, porque os commodities estavam bombando, essa mesma imprensa estava ao lado dele, dizendo que era aquilo mesmo. Aí há uma queda na exportação dos commodities, porque a economia mundial, com exceção da China, está estagnada. E aí há uma queda de commodities, não tem indústria nacional. O Brasil, com esse mercado interno gigantesco de 210 milhões de habitantes, aí pega a empresa de petróleo e entrega, pega a empresa de eletricidade e entrega, pega a empresa de correios e entrega, pega Vale do Rio Doce e entrega. Você acha que esse país vai virar o quê? Você acha que esse país vai virar o quê? Não tem indústria nacional, porque não tem competitividade, porque é muito mais barato você importar qualquer produto de qualquer país do que produzir no Brasil, se você vai pagar energia cara, combustível caro, transporte caro, tudo caro no Brasil, porque a gente comentou sobre isso, você recorda, Rubens, que nós estávamos revoltados, assim, principalmente em off? Como é que o PSOL, não que eu espere nada desse PSOL, mas um partido brasileiro convoca uma comissão internacional para lutar contra Ferrogrão? Minha gente, isso é crime lesa pátria. Militar, você que é militar, tome vergonha na sua cara. Vocês, olha, amanhã vocês não vão ter emprego. Porque nesse ritmo de destruição... Exatamente isso! O militar é um idiota. Estão acabando com as Forças Armadas. Eles vão virar aqueles trapiche da América Central,
aqueles merda roubando dinheiro de turista na beira da praia. É isso que vai sobrar, a dignidade que vai sobrar para os militares. Pois é, então não é possível que vocês permitam que uns generais aí, sem nenhum compromisso com a instituição, sem nenhum compromisso com o país, eles roubem o país junto com políticos corruptos pelo simples prazer de atender a demandas de um imperialismo, que são os Estados Unidos da América, de corruptores, que são outros países como Noruega, Israel e etc., e também de seitas, porque são tão fanáticos quanto. Tem aí o pessoal de maçonaria, tem o pessoal de determinadas igrejas, que esse pessoal atende a demandas internacionais, roubando o próprio país. Militares também, juízes também do STF, certo? Deputados, senadores, presidente da República, todo mundo seguindo a um guru de uma religião, ou de uma seita, ou de uma sociedade secreta que seja, de uma como é que chamam? Maçonaria e etc. Tem um nome específico, não é sala, esqueci agora o nome, me passou em português. Há muito tempo que eu não uso essa expressão, por isso que tudo bem, mas tudo bem, vamos lá. Determinados segmentos religiosos, determinadas sociedades, agrupamentos, são fanáticos. E você que é militar, vá ler, estude o tenentismo. Foram os tenentes daquela época que fundaram a nova república. Porque era preciso, o Brasil hoje vive uma falência das instituições. O Brasil vive hoje uma falência das instituições. Se não tiver uma interferência imediata com armas para prender esse pessoal que está estuprando o brasileiro todos os dias e o Brasil todos os dias, você que é militar e está se submetendo a esse crime, amanhã você não vai ter emprego, porque não vai ter como manter o seu salário, a sua pensão, a pensão da sua família, os benefícios que vocês acham que hoje vocês têm, que vão ter a vida toda, não tem como, a conta não fecha. A conta não fecha. Como é que vai ter? Então, nós precisamos, porque não vem com esse papo de que, porque a democracia tem que ser, por exemplo, que democracia? Que democracia é essa? Democracia de meia dúzia? Em detrimento de milhões? A democracia é prima irmã da inflação. Exato. Eu falei que a democracia brasileira está na fila de osso de Goiás. Exatamente. Na fila de osso. Agora está vendendo no mercado já, não tem mais de graça, tá? Acabou o osso de graça. Descobriram que tem demanda, estão vendendo a R$ 2,30 o quilo. Tá? O osso já está sendo vendido a R$ 2,30 o quilo. Então é o seguinte, acabou o osso, acabou o milho, acabou a pipoca. Tá? Nós estamos participando disso aí. Nós estamos oferecendo 13 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, dado de ontem, tá? Para sermos escravos. Uma senzala sem o mínimo dos direitos que o dono da senzala dava a seus funcionários, aos seus empregados escravos. O Brasil está indo para uma situação que é infinitamente melhor ser escravo. Não deturpa o que eu estou falando. Não deturpa, porque tem gente que pode deturpar. Tá? Olha o contexto. Infinitamente melhor ser escravo no Brasil colônia do que ser hoje um homem livre no Brasil. Wellington, um técnico especialista com 6, 7, 10 anos de experiência em turbomáquinas. Eu sei que isso na Europa é um profissional gabaritado, que ganha, inclusive, mais que muita gente de nível superior. Tá? Aqui no Brasil, as empresas que prestam serviço para a Petrobras e cobram em dólar estão oferecendo a fortuna de R$ 2.500 salário para um cara desse. Pois é. Ou vivendo num mundo de faz de conta, numa cidade que cobra R$ 2.500 no aluguel de uma casa meia boca. É verdade. Então, como você falou, o problema é de conta que não vai fechar. Vai explodir. Vai explodir. Eu sempre falei, gente, faça uma coisa.
Tem aí um seriado americano, para vocês verem que não tem xenofobia. Seriado americano. Vai lá, assiste inteiro. Deve ter 10 temporadas, o Walking Dead. Esqueça dos mortos-vivos. Tá? Aqueles mortos-vivos, aquilo é uma alegoria. Aquilo somos nós. Aquilo é a sociedade do primeiro mundo querendo sobreviver dentro de um planeta que acabou. Nós somos os mortos-vivos. Nós não temos identidade, não temos cérebro. Quando você vê lá, você vê que na série inteira The Walking Dead, nunca chamam aquilo de zumbi. Quem chama somos nós. Eles não têm vontade, não têm cérebro, não têm pensamento, tá? Não tem nada, não falam, não fazem porra nenhuma. São perigosos quando se unem, quando escutam barulho e vão em direção àquilo. E tudo que gira em torno daquilo é a ganância humana, a guerra entre os grupos todos, os Walking Dead, os caminhantes, tá? São uma abstração, somos nós. Quando você olha para aquilo, você vai olhar ali a sociedade americana querendo se manter, e os Walking Dead somos nós, latinos, chicanos, crioulos, negros, fudidos, todos, viado, puta, piranha, sapatão, a merda do mundo. Nós somos a escória do mundo. Somos 200... Nós somos o Brasil, é um projeto piloto disso tudo. E as pessoas não enxergam. O babaca que hoje está lá no quartel, está bom para ele, por enquanto, ele esquece que cada vez ele está mais com a bunda na parede. Tá? Mas ainda não foi com ele. Ele tinha 50 mil, aplicou lá com o Gladson, que eu sou assim, sou vou a piolho. Eu pego um tema e vou até o final, toda a chance eu empurro na bunda do cara. Então é o seguinte, ele pegou 50 mil, lá está dando 5 mil ele por mês, só que esse mês acabou. Por quê? Porque ainda existem juízes em Berlim. Tá? Ainda existem juízes em Berlim. Aqui no Brasil tem gente séria no judiciário. Não é o judiciário todo que está podre. Eu conheço intimamente um desembargador que tem medo. Aí se você perguntar, tem medo de quê? Ele tem medo do quinto constitucional, que é uma forma de colocar criminosos lá dentro. Maioria criminosos da rua, coligado com políticos, indicados por entidade de classe, numa excrescência onde você cria uma camada de juízes superiores, tá? Indicados. Por quem? Pelo Zezinho da Mangueira, o Ratoinho lá de Vila Valqueire, é aquela turma que indica aquele cara para ir para uma corte. Ele chega lá com aquele poder dele, com o traficante, com milícia, com a porra toda, com todo mundo, chega lá e o de carreira que tem medo. 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 Então é o seguinte, tem juízes bons, nós ainda temos militares bons. Agora, como você falou e lembrou muito bem, o tenentismo, as polícias e os militares de baixa patente que fizeram a Revolução de 30, criaram a nova república. E agora isso que foi criado aí é uma excrescência, foi criada por George Soros. Está na hora de romper com isso. Ou rompe com isso, ou quem acaba é a gente. Wellington, não quero tomar seu tempo, porque eu sei que você tem hora. Vou te dar o microfone. Claro que se quiser ficar falando mais 2 horas, é um prazer. Mas eu vou te dar o telefone para te dar o microfone para suas despedidas, porque eu sei que você tem outros a fazer. Rubem, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Espero que possamos estar juntos na próxima semana para debate de novos temas. Espero que com notícias melhores. Peço desculpas a você que acompanha aqui o canal pela maneira um pouco irritada, como eu às vezes abordo determinados temas, mas é porque a gente vai perdendo a paciência de ver os mesmos erros sendo cometidos na expectativa de um resultado diferente. Então, se você vai praticar o mesmo erro, o resultado vai ser sempre o mesmo, ou pior, né? Porque o desgaste vai aumentando. E todo desgaste gera esse tipo de situação, porque a tendência é corroer mais e mais. Então, Rubem, eu agradeço, espero que possamos estar sempre juntos aqui, debatendo os temas da atualidade, e sou grato, mais uma vez, pela oportunidade de expor a minha opinião. Perfeitamente, Wellington. Aqui, quando você quiser desopilar o fígado, é aqui mesmo. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo, porque aqui é tribuna livre. Eu quis deixar isso aqui, esse espaço assim. Tá? Vou te liberar, vou bater 10 minutos de papo com o pessoal aqui para dar uma atenção. Wellington. Grande abraço, então. Prazer, felicidades para você. Um grande abraço e obrigado pela companhia, para você que está acompanhando. Valeu, muito obrigado. Gente, estivemos aí com o Wellington Calazans, diretamente da Suécia.
um olhar do mundo, de um brasileiro pelo mundo, tá? Mostrando mais ou menos o que as pessoas veem de fora daqui. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que estão presentes nesse novo horário que eu criei. Eu sei que a maioria não foi nem avisada, porque o nosso canal é boicotado. Não quero dar uma de coitadinho, não, nós estamos muito bem. Curumim aqui entre a gente. Chico não está aqui, Chico deve estar correndo da mulher ainda. Senhor Cunha, Enzo Visconti, muito obrigado. Né? Temos aqui Paulo Roberto Santana, muito obrigado por tudo. Nádia Roque também, obrigado, colaboração com o canal aí, importante, muito obrigado, fico grato. Nádia Roque e a todos que estão presentes. Realmente, gente, o que nós temos é um grande processo de abstração. Nós temos um processo de simulação, de fazer a gente achar agora que nós vamos ser mais inclusivos e vamos combater. O Brasil gasta 2,6 milhões de reais para serviço da dívida por minuto. Vocês querem ver 2? Vocês querem ver 2,6? Vocês querem ver 2,6 milhões indo pelo ralo? Eu vou começar agora. Vou fazer 1 minuto de silêncio, eu vou marcar e vocês vão ver 2,6 milhões indo pelo ralo. Olha só, vai começar. Começou! Pronto! Acabamos de ficar 2,6 milhões de reais mais pobres. Acabamos de transferir mais 2,6 milhões de reais para rentistas, para gente que tenta ser como o nosso amigo Gladson, criar uma pirâmide e dar dinheiro fácil para ninguém trabalhar. Imagina, você não precisar plantar, imagina, você não precisar produzir. Tudo é um olhar narniano sobre o mundo. É a terra do meio, do meu amigo Paulo Coelho. Tudo ali está, tudo ali sempre esteve. Tudo nasce por magia. Ninguém fabrica, ninguém produz, ninguém sua, ninguém nada. Ou melhor, claro que tem gente fazendo isso, mas não é da sua conta. Você não tem nada a ver com isso. Você está na mais-valia. Então, filho, não reclama quando alguém enfiar na sua cara e falar perdeu. Como eu falei, num sistema totalmente anarcocapitalista, institucionalizado, vertical, pleno, eu, com certeza absoluta, investiria num fuzil e tomaria de vocês. Por quê? Porque aquilo. Porque aquilo. Faria porque seria bom. Ótimo. Eu tenho coragem de fazer, vou roubar o que é seu e pronto. Você não tem? Claro que eu tenho. Nós temos direito de tudo. Você não tem o direito de tudo? Por que você quer regras? Ou não tem regra, ou tem regra. Se tem regra, tem que ser obedecida. Se não tem regra, vale tudo. E é nesse vale tudo que eu vou entrar. Vamos institucionalizar logo isso, que eu já vou comprar o meu fuzil. Vou viver disso. Porque é que eu vou perder o meu tempo, meu rico tempo, trabalhando ou correndo atrás. Você acha que eu vou produzir para você? Eu vou roubar de você. E se você reagir, lamentavelmente, eu sou obrigado a lhe executar. Por quê? Faz parte do meu negócio. Foi um negócio que eu escolhi. Você não está ligando que seu ato vai matar alguém de fome, vai?
alguém vai te arrebentar, vai te ferrar. Não. Você não está pouco ligando o que vai acontecer no mundo nos seus atos. O importante é o Gladstone te dar 10% no final do mês. Não importa quem ele venha a lesar. Né? É aquele negócio, você tem um otário maior chegando pela porta. Então, para quê? É a mesma coisa. Se você morrer porque reagiu a mim, faz parte do negócio. Afinal de contas, nós vamos entrar num mundo sem regras, sem leis. Sem leis para mim, sem leis para você. Ou você quer cair, como ousa você querer viver num lugar onde tem regras? Com leis? Obrigações? Não pode isso? Claro que pode. Pode tudo. Pode você montar um escritório, distribuir 10% de dividendo, tomando o dinheiro dos outros, a hora que quebrar vai embora, vira as costas, a maioria fica pendurada, perdido, mas dane-se. Você se deu bem, ganhou, não é? Você foi esperto, como diz você. O mundo é dos espertos, não é? É a mesma coisa. É assim. É isso que nós estamos criando para o Brasil. Essa classe média brasileira que faz passeata por bandido, carreata por bandido que estava se dando bem. Essa classe média brasileira, essa choldra, essa imundícia, essa podridão, essa coisa pútrida, é que domina a nação, que vive correndo atrás de concurso para juiz, concurso para isso, concurso para aquilo, porque o sonho deles mesmo é aquele, é viver de 10% sem fazer nada. Dane-se quem vai perder. Em segurança alimentar, o Brasil tem um fator 8 de segurança alimentar. Né? Nós produzimos comida para 8 países e não conseguimos alimentar um. Olha, eu sou a favor do pessoal ir para as ruas mesmo, dia 7 de setembro, mas atrás de alguma coisa. Não atrás de defender A, B ou C. É isso aí, Mário Marinho. As pessoas querem Deus. Deus é corrupto. Os caras conseguiram colocar Deus na corrupção. Os pastores neopentecostais. Prisão, vitória ou morte? O que acha desse novo bordão do presidente? Bem, aí o mais perto dele seria a prisão, né? Para vitória ou morte tem que ter luta. E isso não parece ser o forte dele. Vitória, prisão ou morte. Ricardo Almeida, você não precisa assinar o canal, participe sempre aqui. Eu sempre falei aqui, nunca dê ajuda a ninguém que faça falta a você, ou que vai tirar de você. Ajuda é aquilo que sobra. É pecado, eu sou católico. É pecado você tirar de si para dar para alguém. Isso aqui não é igreja neopentecostal. Se você tiver R$1 sobrando, se você puder assinar, você assina. Se não, participa aqui. O canal tiver dinheiro para pagar as contas aqui, está tudo bem. Se acontecer alguma coisa, a gente puder manter o canal, a gente vai manter. Né? A gente nunca, em momento algum, deseja algo de alguém aqui que vai fazer falta a essa pessoa de forma nenhuma. E aqui a gente respeita, sim. R$5 por mês faz falta, sim. Qualquer coisa faz falta para quem está numa situação limite. Não é um momento, não é isso. Importante a sua presença aqui. Venha sempre aqui, participe sempre aqui. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. Hoje eu vou fazer uma live com as pessoas exclusivas, porque é um compromisso que a gente tem. Né? E ali a gente trata de assuntos que a gente não pode tratar aqui. Né? Agora, o resto, fica tranquilo. Destruíram a monarquia porque as pessoas tinham dinheiro, mas não tinham o poder efetivo. Eles queriam o poder. E a família real, no final das contas, não precisava de corrupção, porque eles já tinham aquilo. Jogavam até dinheiro fora? Jogavam. Mas, comparado com o que foi criado depois... todo mundo quer viver de Bolsonaro. Ninguém quer trabalhar, né, Rodrigo? Ninguém quer trabalhar. Né? Eles esquecem que, para cada vencedor, aquilo não existe almoço grátis. Nada daquilo vem de graça. Dinheiro não sai do nada, sai do bolso de alguém.